Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso de número 22, Paulo assim escreve para a igreja em Tessalônica: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julguei todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda a forma de mal. Nosso texto central, nosso verso central é orar sem cessar, mas nós vamos dar algumas colocações sobre o texto. E porque o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta, a ocasião em que ele escreve. A igreja em Tessalônica, ela, na verdade, ela é fruto de uma viagem missionária que Paulo realiza. E essa viagem missionária a gente encontra lá em Atos, capítulo 17, do verso de 1 a 9. Milagrosamente, Paulo, então, ele é libertado de uma cadeia, de uma prisão que ele estava em Filipos. Paulo e seus companheiros que ali estavam, então, que eram Silas e Timóteo, eles seguiram lentamente para uma região do sul, e então depois para o oeste, longo, porque estavam numa estrada romana, e essa estrada romana os levava então até a cidade de Tessalônica. E a cidade de Tessalônica era um centro comercial, e capital então da região ali da Macedônia. E ali, apesar da grande oposição contra a pregação do evangelho, eles organizaram então a segunda igreja ali naquela região. O que acontece que quando Paulo está naquela região, Paulo então, eles são importunados pelos judeus em Tessalônica e em Bereia. Paulo então, ele fugiu dessa região, ele foi depois para Atenas, onde a preocupação com o bem espiritual com aqueles crentes que ficaram naquela região da cidade de Tessalônica. Ali, Paulo se vendo muito preocupado com aquela igreja, muito preocupado com aqueles irmãos e com um certo sacrifício, sacrifício pessoal, ele vai enviar Timóteo para novamente essa igreja, a igreja em Tessalônica, para sustentar a igreja nas zonas de perseguição. Por isso que quando nós lemos, Paulo vai falar sobre a demonstração no final, sobre correção. Por isso ele vai falar sobre admoestar os submissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, e ser longânimos para com todos. Então, depois de Timóteo ter ido lá e cumprido com a sua missão, Timóteo, então, ele vai se juntar com Paulo novamente, e então eles vão para uma outra cidade, que é a cidade de Corinto. E com a boa notícia de que a semente do evangelho, a pregação do evangelho, da boa notícia, ela havia caído em uma boa terra. E então Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, para então elogiar a esses irmãos, a esses fiéis irmãos, pela sua inabalável dedicação a Cristo, e de uns para com os outros, e para encorajar a esses irmãos, para encorajar essa igreja, para que eles possam progredir no amor, para que eles possam progredir na santidade, assim como nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, depois no versículo de número 18 em diante, enquanto ele vai falar: não apagueis os espíritos, não desprezeis as profecias, e julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos
de toda a forma de mal. Então, o que nós devemos nos perguntar é: por que existem então duas cartas? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e depois existe uma segunda carta, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. E ambas, se você reparar bem, elas são muito semelhantes em si mesmas, porque em ambas as cartas elas vão falar da segunda vinda de Cristo, de quando Cristo virá para buscar a sua igreja. E ambas são muito semelhantes porque foram ser escritas no transcurso de alguns dias, de algumas semanas. E a segunda carta ela foi escrita com propósito principal de esclarecer uma interpretação errada em que havia sobre o retorno de Cristo. Paulo então escreve essa carta para então direcionar os seus irmãos. E a primeira, essa carta vai falar sobre a segunda vinda de Cristo também. Só que essa segunda vinda de Cristo, ela se dá, como Paulo vai esclarecer, que Deus enviará Jesus Cristo retornando para vir no dia como numa noite em que o ladrão entra numa casa sem avisar. Então, os homens, as pessoas, não sabem o dia, não sabem a hora em que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Então, todo e qualquer artifício, todo e qualquer um que tenta adivinhar qual é o dia que o Senhor vem, é heresia, porque não existe um dia errado, um dia certo, porque o próprio Cristo havia salientado que nem ele próprio sabia o dia em que ele voltaria para buscar a igreja. Só que esses irmãos, eles pensavam que a volta de Cristo seria rápida, seria iminente, porque nesse período, nessa época, vamos dizer, no cristianismo do primeiro século, 100 primeiros anos do cristianismo, após a morte e a ressurreição de Cristo, houve guerras, rumores de guerras, epidemias. Lógico que muitos cristãos que tinham se convertido se esfriaram na fé, abandonaram a fé. Então, muitos dos sinais em que haviam sido relatados da volta de Cristo já aconteceram no primeiro século. E esses irmãos pensaram o quê? Bom, ele já está voltando, ele vai vir. Só que ele não veio. E aí causa o quê? Uma frustração. Por isso que Jesus disse também, e o próprio apóstolo Paulo: ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá. O fato de nós ouvirmos sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, peste, tudo que acontece, meus irmãos, é para que a igreja esteja atenta, porque muitos estão dispersos, muitos estão distantes, longe de Deus, longe da casa do Senhor. E por essa razão, então, Paulo escreve a sua carta, porque naquele período o que acontecia é que, por razão, chegou a produzir um certo sentimento nessas pessoas, em que essas pessoas, na verdade, elas pararam de trabalhar, pararam de fazer os seus afazeres para esperar o dia que o Senhor iria voltar. Então eles ficavam ali vigiando e esperando. Nessa segunda carta, Paulo explica então que os sinais precederiam a segunda vinda. E as ideias dos Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Cristo tinham então perdido o equilíbrio e a proporção. A verdadeira oração, e é isso que Paulo vai explicar nesse pequeno versículo, né, no original ele tem um outro significado. Por isso que oração aqui, dentro da carta de Tessalonicenses, ela tem um sentido diferente daquilo que nós pensamos sobre, às vezes, pedir as coisas para Deus. Porque quando ele vai falar sobre oração sem cessar, ele está falando principalmente sobre essa questão do retorno de Cristo, sobre a igreja orar e clamar, pedir, para que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E a verdadeira oração, ela não consiste em você dizer para Deus o que Deus tem que fazer, mas em pedir a Deus que faça a sua vontade por meio de nós. Então, quando eu digo que a oração é o oxigênio na alma, eu estou querendo me referir à oração como algo que é indispensável. Você não tem como dispensar o oxigênio. Se você tampar a boca, o nariz e parar de respirar, você vai morrer. Então, assim como o oxigênio é para o nosso corpo físico,
Sem oração, o cristão então ele não consegue ter um relacionamento com Deus. E assim como não podemos ficar sem oxigênio para respirarmos, assim também o cristão, ele não pode viver sem oração. E aí é que está uma grande questão, porque muitas das pessoas às vezes elas alegam não participar da reunião de oração porque ela diz que ora em casa. E a Bíblia instrui em que a igreja, o corpo de Cristo, deve orar em conjunto. A sua oração não pode ser somente individual na sua casa, mas também de forma coletiva com os seus irmãos. Quando Paulo escreve orar sem cessar, ele escreve não para uma pessoa, não para um indivíduo, ele escreve para um grupo, para uma igreja, para salientar a importância da oração no contexto do corpo da igreja, do corpo de Cristo orar junto. Se você olhar a Atos dos Apóstolos e ler Atos dos Apóstolos, você vai ver sempre a igreja orando, a igreja buscando, a igreja clamando a Deus. Tem as suas orações individuais? Sim, mas não pode ser somente orações individuais, porque na oração da igreja, do corpo de Cristo, você compartilha os seus medos, os seus pavores, as suas angústias, você compartilha a fé com seus irmãos, você compartilha as suas experiências, e assim nós vamos crescendo, assim nós vamos amadurecendo, aprendendo com os desafios uns dos outros. Então, quando Paulo diz orar sem cessar, e a oração sendo o oxigênio da alma, ele vai estar dizendo que orar sem cessar é vocês retornarem para a prática da oração. É preciso retornar à prática da oração. Não significa, nessa questão, orar sem cessar, que é você o tempo todo estar sussurrando, falando com Deus. Eu estou somente caminhando, eu ando de um lado para o outro, estou falando com Deus. Não é sussurrar. O termo traduzido aqui por sem cessar não significa fazer continuamente, mas fazer constantemente. Devemos aqui, meus amados irmãos, manter então uma conexão. E essa conexão, ela fica de forma permanente e ativa com Deus, de modo que a nossa oração, ela faça parte de uma longa conversa com Deus, de um longo diálogo com Deus, sem nenhum tipo de interrupção. A gente precisa lembrar que Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece as nossas ambições, Deus conhece aquilo que precisamos, Deus conhece, Deus sabe dos desejos do nosso coração. E Ele responde, mesmo quando a gente está em silêncio. Se você olhar na sua Bíblia aí, os versículos de 16 ao versículo de número 18, o que Paulo vai colocar também nessa porção, nessas palavras, é característica de uma igreja verdadeira. É característica de uma igreja que vive para a glória de Deus. Uma igreja que retorna para a prática da oração é uma igreja feliz. Por isso que quando você olha aí, orar sem cessar, e ele vai falar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo, ela é uma igreja feliz. Há nela essa atmosfera de alegria que faz com que os seus membros se sintam inundados, e o verdadeiro cristianismo, ele anima, o verdadeiro cristianismo, ele não deprime. Mas a gente está falando de animar, não é do pastor coach, não é o pastor triunfalista, mas do pastor que traz a realidade da vida e coloca de uma forma que você possa viver os seus dias felizes, bem-aventurados, de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que você esteja passando por perigos, mesmo que você esteja passando por lutas, tribulações, provações, que é o caso da igreja de Tessalônica. Segundo, uma igreja que ora. Talvez as orações de nossa igreja fossem mais efetivas se lembrássemos que orar
juntos, é melhor do que orar sozinho. Orar com os irmãos é melhor do que orar sozinho. E aqui, nós na igreja, na escola bíblica dominical, desde o domingo passado, nós começamos uma nova fase também no Semeia Kids, com as crianças aqui de manhã. Crianças e adolescentes, porque nós já temos as crianças de 12 anos, que não são crianças demais, já entraram na adolescência, e as menores. E elas estão começando a aprender a orar, não sozinhas mais, mas de orar umas pelas outras. Chego aqui de manhã, no finalzinho eu divido fulano e fulano, fulano e fulano, ciclano e ciclano. Chega no outro domingo, eu mudo as duplas. Vai chegar no outro domingo, eu mudo as duplas. Sabe por quê? Para não criar panelinha, para não criar grupinho, para que eles possam crescer e entender a importância de orar um pelo outro, de saber quais são os seus desejos, de saber quais são as suas angústias, quais são os seus medos, e que eles possam, depois, na vida adulta deles, não serem crentes egoístas, mas crentes que oram uns pelos outros. E uma igreja agradecida. Paulo vai falar isso. Essa igreja, ela se regozija, essa igreja, ela ora, mas essa igreja é uma igreja que agradece, porque ela dá tudo graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então é uma igreja grata, é uma igreja agradecida, é uma igreja que louva a Deus, porque mesmo em meio às suas tribulações, ela tem o seu coração grato para com Deus. Quando eu realizo, amados irmãos, uma oração buscando, então, esse reino de Deus que o apóstolo Paulo está falando, essa segunda vinda de Cristo, significa orar em favor de alguém, em alguma situação, ou orar em favor de alguma nação, que tenha valor e importância permanente no reino de Deus, orar pelos missionários, podemos orar pela salvação de alguém, podemos orar pelos enfermos, podemos orar pelos desempregados, pela família, podemos orar por um país, para que esse país seja alcançado pela graça de Deus, para que quando o Senhor volte, pecadores tenham se arrependido dos seus pecados. E aí quando nós oramos pelos missionários, pelos campos missionários, por novas igrejas, por novos homens e mulheres que vão para a seara do Senhor, para pregar o Evangelho, Deus então vai abençoando e transformando vidas. Então a oração é o oxigênio da alma, porque é um retorno para a prática de oração. Eu estou entendendo qual é a importância da vida de oração, não individual somente, mas do coletivo. Segundo lugar, é possuir o hábito de oração. Orar sem cessar não significa que a pessoa necessite ficar o dia inteiro orando, de forma ininterrupta, sem intervalos, ou até que a sua voz em algum momento ela vai acabar se esgotando sem que você tenha mais voz para falar. Mas orar sem cessar, irmãos, não significa também que você precisa realizar algumas loucuras. A gente diz loucuras porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que você tem que fazer o quê? Subir monte para orar. A Bíblia não diz que você tem que fazer campanha. A Bíblia não diz que você tem que fazer corrente. Atitudes essas que na verdade são modas, elas aparecem, daqui a pouco elas desaparecem. Igual algumas igrejas que botam assim: segunda é o dia da oração tal, terça-feira é o dia da oração tal, quarta-feira é o dia da oração tal, quinta-feira é o dia da oração tal, sexta, sábado, domingo, e fica aquela eterna mesmice. E as pessoas vão ali somente buscar a Deus porque elas somente estão com interesse de ganhar alguma coisa, de alcançar alguma coisa. O interesse dela não é de estar ali, ou de orar por um vizinho, ou de orar pela conversão de alguém, ou orar para que os missionários sejam abençoados e levem a palavra de Deus, aqueles que são chamados. E é essa a questão pela qual a gente às vezes não entende. E possuir o hábito de oração sem cessar é fazer o que Jesus Cristo mandou a gente fazer. Simples. Mas às vezes sabe o que acontece? A gente gosta de complicar o negócio. Às vezes a gente olha assim: só isso? Muito fácil, não vou fazer não. Pode ser mais difícil? O mais difícil a gente vai tentar fazer, não vai conseguir fazer,
mas quer fazer o mais difícil. Ao invés de fazer o quê? O que é o mais fácil. E o que Jesus manda você fazer? Entra no quarto, tranca a porta, fala com ele, e o Pai falará com você em segredo. Mateus 6,6. Não é simples? Não é fácil? Jesus não mandou, façam corrente. Jesus não falou, façam campanhas. Mas nas cartas do apóstolo Paulo a gente sempre vai ver isso. Ajudar um ao outro, auxiliar um ao outro, admoestar um ao outro, cuidar um do outro, orar um pelo outro, sempre o cuidado de um pelo outro. Possuir o hábito de orar sem cessar, meus irmãos, é possuir um tempo de oração específico. Um tempo de oração que você tira algum tempo do seu dia, e que você passa então ali a orar e a buscar a Deus. Orar sem cessar, o apóstolo Paulo então vai nos deixar a informação de que é o hábito de oração transformar os nossos pensamentos em ações, seja sozinho, seja em casa, seja na igreja, e para isto eu preciso ter alegria. Orar com o Senhor é orar com alegria, é orar com ações de graças. O judeu ele tinha sempre o costume de orar de pelo menos 3 vezes ao dia. Se você for no livro de Daniel, o próprio Daniel vai demonstrar lá que ele mesmo orava 3 vezes ao dia. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver lá que os judeus eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Mas aí até brinquei com as crianças. Você pode até orar mais vezes ao dia. Você ora quando você acorda, você ora quando toma um café, você ora quando almoça, você ora quando toma um café da tarde, você ora quando vai jantar, você ora quando vai dormir. No meio termo do dia você vai orar pela sua família, no meio termo do dia provavelmente você vai lembrar de orar por um amigo, no meio termo do dia você vai orar por alguém que você lembra que está enfermo. Então a gente tem uma vasta opção pela qual a gente está sempre orando e buscando a Deus. O pastor João Calvino, quando ele escreve nas suas Institutas, e às vezes a gente erra, confunde, o pessoal confunde muito, porque o pessoal dá muita ênfase à predestinação. Mas o pastor João Calvino, na verdade, ele fala mais de oração do que predestinação. E olha o que ele fala sobre oração. A oração é uma determinada comunicação dos homens com Deus, mercê da qual, havendo adentrado o santuário do céu, na própria presença com Ele, eles instam acerca de suas promessas, para que onde a necessidade assim o requer, experimentem não haver sido vão o que creram, acenando Ele apenas com a palavra. Vemos, pois, que Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, por sua vez, nos mande que as peçamos por meio da oração. Tão verdadeiro é que temos dito que com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem nossa fé por meio do Evangelho. Então, quando nós oramos, é como se nós fôssemos elevados aos céus. Quando oramos e falamos com Deus, o pastor João Calvino diz que é como nós encontramos e desenterramos os tesouros dos nossos corações. Não é uma oração egoísta, não é uma oração pecadora, mas é uma oração em que você busca aquilo que é necessário para a sua vida, aquilo que é necessário para o seu dia a dia, para aquilo que supre a sua necessidade, para que supre a necessidade do seu vizinho, para o seu bairro, para os seus amigos. É a oração que busca ao Senhor, não pela sua ganância, não pela sua arrogância, mas da sua preocupação de quem sofre, de quem padece, de quem está precisando, de que o Senhor o alcance, o abençoe, mas tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Eu preciso desejar orar, meus irmãos. Eu preciso querer orar. Eu não posso desejar buscar a Deus em oração quando as coisas estão difíceis somente. E aqui a gente tem 2 paralelos, na verdade.
que a gente pode refletir. Às vezes a gente diz assim: as pessoas buscam a Deus somente quando as coisas estão difíceis. Não é isso que a gente pensa? Mentira. As pessoas só buscam a Deus quando as coisas estão fáceis. É outra mentira. Sabe por quê? Quando chegam tempos difíceis, existe um grupo de pessoas que buscam a Deus porque está difícil, mas existem pessoas que não buscam a Deus. A pandemia revelou isso para nós. Ao invés das pessoas, como aconteceu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, as igrejas dos Estados Unidos lotaram buscando a Deus, pedindo misericórdia, compaixão, com medo. Essa pandemia revelou o contrário, que durante esse momento as pessoas correram da igreja, fugiram de Deus, no momento mais difícil da vida delas. E quando há um momento também de bonança, que a gente tem tudo, o contrário acontece também. Tem pessoas que já estão confortáveis, elas não vão buscar a Deus. Mas tem pessoas que estão numa situação confortável, elas continuam buscando a Deus. Então, seja no tempo difícil, seja no tempos bons, sempre terá pessoas que buscam e pessoas que não buscam a Deus. O que Paulo quer é que esses irmãos que estão distantes, seja por um momento difícil, ou seja por um momento bom, que eles retornem a ter o hábito de oração, que retornem a fazer as suas orações, que busquem a Deus sem cessar. E isto nós percebemos quando lemos o Evangelho, na própria vida de Jesus Cristo, e quando lemos as cartas do apóstolo Paulo sobre a importância do hábito de orar, quando esses homens buscavam a Deus, oravam a Deus e estavam sempre diante de Deus, orando e clamando. A oração é o oxigênio da alma, porque nos faz retornar para a prática da oração. A oração é o oxigênio da alma, porque devemos possuir o hábito de oração. A oração é o oxigênio da alma, pois nós vamos clamar: venha, Senhor Jesus, venha buscar a sua igreja. Com bem poucas exceções, o que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas para enfrentar toda uma situação imediata, não são tratadas em que Paulo se sentou, estava tudo tranquilo na vida dele, tudo em paz, estava no silêncio de um quarto, escrevendo as suas cartas para mandar para esses irmãos, mas havia sempre uma situação ameaçadora, tanto quando ele escreve para Corinto, tanto quando ele escreve para a Galácia, para Filipos, e até mesmo quando ele escreve para a igreja de Tessalônica. Orar sem cessar, o apóstolo Paulo então vai enfatizar que é orar pela segunda vinda de Cristo. Orem para que o Senhor volte, orem para que o Senhor venha nos buscar e nos tirar desse mundo. É orar para que Jesus venha buscar a sua igreja. Se as cartas, se vocês perceberem aí, de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, tratam na segunda vinda, sendo que a primeira carta insiste que o Senhor virá, como eu disse lá no início, como ladrão na noite, e insiste na vigilância. A segunda carta, então, ela foi escrita com o propósito principal, então, de esclarecer, como dizemos lá no início, de esclarecer uma interpretação errada. Se a nossa reflexão nos leva para o lado da oração em relação à segunda vinda de Cristo, a oração é o oxigênio da alma que nos leva a orar de forma ansiosa pelo reino de Deus, de queremos estar com Cristo. Orar sem cessar é orar até que Jesus possa voltar e buscar a sua igreja. Por isso, quando você vai ler a carta de Tiago, ele irá dizer que tipo de pensamento você tem que ter. Nós pensamos aqui, quando adentramos talvez o templo para orar, nós estávamos pensando no filho que está dando dor de cabeça, nós pensamos nas contas para pagar, nós já estamos pensando no patrão chato que vamos ter que encarar amanhã, nós vamos estar pensando numa série de dificuldades que vamos ter que enfrentar amanhã, seja ela de doença, familiar, trabalho. Mas Tiago ele vai falar assim: conecte os seus pensamentos com o eterno.
com os céus. Não deixe somente as suas preocupações terrenas, não deixe somente que as suas coisas carnais ocupem os seus pensamentos. Mas permita com que a sua mente se ocupe com as coisas do céu. Senhor, como será o céu? Será que vamos pisar nas nuvens? Será que vamos pisar numa grama verde, como a relva? Como serão as árvores? Como serão os rios? Como será aquela morada pela qual Jesus disse que estaria preparando para nós? Tomara que não seja tão feia como a minha casa é. Mas às vezes nossos pensamentos estão só o quê? Ocupados com dor, sofrimento, angústia, perturbação, ao invés de ocuparmos com aquilo que é o Senhor. Quando penso em orar sem cessar, meus irmãos, o meu pensamento me remete lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: se a minha esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se o seu pensamento é só nos seus filhos, se o seu pensamento é só nas suas contas, se o seu pensamento é só no dinheiro que você tem que ganhar, se o seu pensamento é só com as preocupações dessa vida, você é um infeliz. Porque o seu pensamento não está na eternidade, o seu pensamento não está no retorno de Cristo, o seu pensamento não está no novos céus e nova terra, o seu pensamento não está na nova Canaã, na Jerusalém celestial. Então você é infeliz porque você não pensa nas coisas do reino de Deus. É simples assim. Por isso você é um infeliz. Deus quer que você seja infeliz? Não, Deus quer que você seja feliz, um bem-aventurado. Mas você tem que conectar seus pensamentos com o reino dos céus. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre esse retorno de Cristo. Por isso, o próprio pastor João Calvino, mais uma vez aí falando sobre oração, a frase curta agora, ele diz assim: a oração legítima requer arrependimento. A oração legítima, segundo o pastor João Calvino, requer o quê? Arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim, porque quando eu oro, eu sou egoísta, eu sou avarento. Senhor, eu me arrependo, porque as minhas orações são somente para mim e não pelo meu próximo. E as nossas orações devem expressar o nosso arrependimento quando estamos em pecado, quando nós estamos errando, falhando diante do Senhor. A minha oração, meus irmãos, não pode se limitar apenas a essa vida, a esse contexto, a esse momento. Não pode se limitar apenas aos meus desejos, como casa, carro, sonho, vitória, prosperidade. Mas quando eu realizo uma oração, não deve conter apenas os anseios e os prazeres dessa vida, mas na verdade minha oração precisa conter o anseio pela eternidade com Deus e de estar ao seu lado pelos séculos dos séculos. E aí, conforme Apocalipse vai dizer, quando nós lá adentrarmos, quando nós lá chegarmos, nós não sofreremos, nós não sentiremos mais dor, nós não sentiremos mais angústias, não tem conta da Light, da SEDAI, não tem compra de supermercado, porque todas essas coisas aqui passaram, e agora é a eternidade com o Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 22, diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Quando dizemos maranata, não pode ser da boca para fora. Não pode ser da boca para fora quando a gente canta o cântico Maranata, mas precisa ser um desejo ardente de estar com Jesus Cristo em sua glória eterna. É uma expressão que ela tem uma origem aramaica, quando dizemos, né, Maranata, que na tradução para a língua portuguesa ela tem o seu significado semelhante, dizendo: vem, Senhor, ou o nosso Senhor, Ele vem.
Será que você oraria agora para Jesus voltar hoje? Será que você oraria agora para Jesus voltar agora? Se esquecendo dos seus planos, dos seus sonhos, de ter a casa na praia, de ter o carro zero, de viajar para Disney, para Orlando, na Flórida, para Miami, para Cancún. Será que você oraria para o Senhor agora, falava com Ele, Senhor, volta? Ou você continua fazendo aquela oração que diz, Senhor, espera só mais um pouquinho. Espera os meus filhos crescerem, espera os meus netos crescerem, eu quero ver meus filhos se casarem, eu quero conquistar os meus sonhos, os meus planos. Mas, amados irmãos, independentemente dos seus sonhos e projetos, orar sem cessar, não pedindo a volta de Jesus Cristo, é uma oração sem oxigênio. É uma oração sem vida para a alma, pois a alma do cristão, ela precisa desejar e ansiar pelo reino de Deus. Então, para que a nossa alma esteja sempre em pleno oxigênio, cheia, viva, ativa, então precisamos nos encher mais desse reino e clamar para que o Senhor volte para buscar a sua igreja, para que o reino de Deus venha, assim como Jesus nos ensinou a orar. A oração que Jesus nos ensinou não foi em vão. E na sua oração Ele nos ensinou dizendo o quê? Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. E assim, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que orar sem cessar é importante, mas orar sem cessar, clamando pelo reino de Deus, pela vinda de Jesus Cristo, para morar nos céus, ela é mais importante ainda. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos conforte, e que possamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, orando sem cessar. Que Deus assim nos abençoe, nos conforte, nos console, nos anime, e assim o nosso coração, a nossa alma, deseje sempre estar com o Senhor na eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.